Querido irmão, querida irmã, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Deus revelou que a falsa liberdade religiosa é a perseguição. Nós postamos aqui os vídeos no canal e muitos não acreditaram. Deus revelou que aquele decreto do dia 2 de junho de 2020, quando Donald Trump fez a lei internacional para todos os países promover a liberdade religiosa, nós avisamos, é a falsa, é a perseguição, é o decreto dominical, é a imagem da besta, mas muitos não acreditaram. E agora está ocorrendo perseguições por todos os lados, como nós vimos semana passada, terça-feira, nós vimos as pessoas queriam proibir de pregar a verdade na internet, dizendo que estava combatendo fake news. Ali, quem está por trás, a falsa liberdade religiosa. E muitos outros casos de perseguições está ocorrendo e muitas pessoas não estão ainda percebendo que chegou o tempo da perseguição. Mas este vídeo eu quero falar do caso que aconteceu agora no dia 27 de abril. Um pastor de uma igreja, por pregar a Bíblia, pregar a respeito das práticas imorais, a respeito da sexualidade e pregar a respeito de feitiçaria, este pastor, ele foi preso. E foi preso como um dos piores criminosos, como se for uma pessoa perigosa. Estou aqui não para defender este pastor e nem a sua religião, mas estou mostrando o caso, como a falsa liberdade religiosa está perseguindo. Ele foi preso e foi preso para passar 5 anos de cadeia. 5 anos preso e pagar 200 mil reais de multa. Está sendo acusado pela justiça de homofobia e racismo, só por pregar o que está na Bíblia contra práticas imorais sexuais e contra feitiçaria. Irmãos, a perseguição começou, já está havendo a perseguição, mas as pessoas não se despertam porque ela está com o nome de liberdade religiosa. Este pastor está preso porque, segundo eles, os que promovem a falsa liberdade religiosa, ele está sendo intolerante. Ele que é o perseguidor e que as religiões que praticam feitiçaria foram as vítimas, como aqueles que praticam imoralidades sexuais são as vítimas. E, portanto, o perseguidor é o pastor. Irmãos, mas acorda, acorda, vós que ainda não estão percebendo que a vítima é este pastor e que o Estado está perseguindo a religião, está perseguindo aquele que prega a Bíblia. E quem está por trás desta perseguição? Sabe quem? É aqueles que promovem a falsa liberdade religiosa. E vem da onde esta perseguição? Vem desde o dia que Donald Trump fez o decreto internacional para todos os países do mundo promover esta falsa liberdade religiosa. E qual é a igreja que está sentada na cadeira da ONU, promovendo esta falsa liberdade religiosa? É a igreja adventista do sétimo dia. O pastor que está sentado na cadeira da ONU, com este cargo, sendo líder mundial, é o pastor Ganoni Diop. Todas as ordens que os Estados Unidos recebe vem da ONU a respeito deste assunto de liberdade religiosa. O Brasil obedece também
essas mesmas ordens. Quem colocou essas leis no Ministério Público Federal aqui do Brasil foi essa falsa liberdade religiosa. Todas as perseguições que está ocorrendo é a igreja influenciando o Estado através da falsa liberdade religiosa, assim como foi na Idade Média, está sendo agora. A igreja está usando o braço forte do poder civil e nesta obra unem-se todos os apostatados, romanistas e protestantes apostatados, como também espiritismo, para combater aqueles que pregam a verdade bíblica. Irmãos, nós temos uma mensagem para avisar que o chefe da Igreja Católica é a besta. Nós temos uma mensagem para avisar que o domingo é o sinal da besta. Mas agora, pela falsa liberdade religiosa, é crime. E é crime sério. 5 anos de cadeia. É crime sério pregar a Bíblia hoje. A perseguição está instalada, já está instalada não só no Brasil, mas é no mundo inteiro a perseguição. Eu vou deixar o desabafo da mulher desse pastor pelo caso que aconteceu. Esse pastor foi preso. Repito, não estou defendendo a religião deste pastor, estou falando do caso que aconteceu, o caso de perseguição para aqueles que pregam a Bíblia segundo o seu entendimento. A perseguição começou. Veja agora o vídeo do desabafo desta mulher, da mulher do pastor, o qual o pastor está preso, condenado por pregar a Bíblia. Acompanha. O pastor Aijalomberto, líder do Ministério Dunamis em Iguaraçu, foi preso, segundo sua esposa, a pastora Rayane Berto, por pregar a Bíblia. Comente aqui embaixo o que você acha sobre isso. Por volta das 6 horas da manhã hoje, o meu esposo escuta um barulho e daqui a pouco o interfone toca, dizendo que é a polícia. Ele disse que ia atender, que ia abrir o portão. Eles arrombaram o portão da nossa casa está arrombado, está aqui arranhado. Aqui saiu do lugar. Tamanha brutalidade que foi. A grade da nossa casa aqui, ó. Chegaram aqui com um mandado de busca e apreensão pro meu marido, levaram o notebook, celular e depois um mandado de prisão e levaram meu esposo preso. Agora aqui a situação do portão. Graças a paz, meus irmãos, eu sou a pastora Rayane Berto, sou a esposa do pastor Aijalomberto. E como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Eu preciso contar para você como foi todo o ocorrido nesse dia. Eu e meu esposo, na noite anterior, estávamos dormindo na sala. E por volta das 6 horas, 6h20 da manhã, eu acordo com meu esposo me chamando, dizendo que escutou um barulho. Daqui a pouco o interfone toca, ele atende. A princípio, ninguém se identifica. Ele pergunta quem é. A pessoa apenas pede para que ele vá até o portão e abra o portão. Eu não sei você, mas aqui na nossa casa, eu e meu esposo só abrimos o portão ou quando nós conhecemos a pessoa ou quando a pessoa se identifica. Enfim, não houve identificação a princípio. O meu esposo, depois de um longo período insistindo para saber quem era que estava do outro lado do portão, informaram pela polícia. Informaram que era a polícia. Ele disse que iria abrir o portão, mas logo após ele colocar o interfone no gancho novamente, nós escutamos um estrondo muito alto. Era o portão da nossa casa sendo arrombado. E logo em seguida, meu esposo começa a gritar dentro da nossa casa, dizendo que iria abrir a grade, que iria abrir o portão. Mas logo em seguida, nós já escutamos outro estrondo, que era o arrombamento da nossa grade, da grade da nossa casa. Nós ficamos muito assustados, corremos para o nosso quarto, deixamos a porta aberta, mas corremos para o nosso quarto e ficamos pensando, meu Deus, será que é a polícia realmente? Porque não sei se você sabe, o meu esposo recebe ameaça de morte por causa da pregação do evangelho. Tiveram pessoas que mandaram mensagem para ele dizendo, eu vou matar você, eu vou matar sua esposa, eu vou matar sua filha. Era bom que a sua casa pegasse fogo com você, com a sua esposa e com a sua filha dentro. Veja só, as pessoas tolerantes ao evangelho são.
Mas enfim, a polícia entrou na nossa casa, meu esposo com as mãos para fora do quarto, demonstrando que não oferecia perigo algum, puxaram meu esposo pelo braço, tiraram do quarto, uma policial entrou no quarto, manteve no quarto com a minha filha, ela estava chorando muito, estava com medo, estava assustada, e eu estava chorando também, temendo pela vida do meu esposo, temendo pela vida da minha filha. Falei ao meu esposo, o que é que vocês vão fazer com meu esposo, porque eu não sabia se era realmente a polícia. Depois nós realmente nos certificamos que era a polícia. Eles estavam com mandado de busca e apreensão, reviraram toda a nossa casa, levaram o notebook, levaram o nosso celular, levaram o pendrive, e depois eles cumpriram o outro mandado, que foi o mandado de prisão. Nossa casa foi arrombada como se fosse a casa de um bandido, de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata, de um criminoso, de um corrupto. Meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. A única coisa que ele fez foi isso. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você e o pastor como cristão devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica sim, mas maior é quem está conosco. Muitas mensagens de pastores perguntando se nós precisamos de ajuda, de pastores e advogados que estão indignados, que estão revoltados, porque o meu esposo está preso porque pregou a palavra. Aí eu pergunto, qual foi o crime que o meu esposo cometeu? Ele expôs que feitiçaria é pecado e isso é ser intolerante. Agora, quem foi ofendido com isso, processou ele. E aí, isso não é intolerância religiosa, não? A liberdade religiosa só existe para o católico, só existe para o feiticeiro, só existe para eles e não existe para nós. Nós somos cristãos e nós temos liberdade religiosa sim. Mas a liberdade religiosa serve para todos, exceto para aqueles que são cristãos. Exceto para aqueles que pregam a palavra, que pregam a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, é o nosso fundamento de fé. Nós denunciamos o que a Bíblia diz que é pecado. Você, crendo ou não, aceitando Jesus ou não, a verdade é essa. Nós apenas mostramos o que a palavra de Deus diz acerca de todas essas coisas. Os pastores hoje em dia têm medo de pregar o que a Bíblia realmente diz. Por quê? Ou porque vai pagar multa ou porque vai ser preso. É fácil pregar sobre Daniel na cova dos leões, é fácil pregar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é fácil pregar sobre Paulo e Silas na prisão, é fácil pregar sobre todos esses personagens bíblicos, mas viver é difícil, né? Meu esposo está vivendo isso. E se o inferno pensa, e se os filhos do diabo pensam que isso é vergonha, pelo contrário, o meu esposo está vivendo o propósito de Deus para ele neste momento. A prisão do meu esposo seria vergonha se ele tivesse roubado, se ele tivesse matado, se ele tivesse se corrompido, como muitos têm se corrompido. Mas o meu esposo está preso hoje por causa da pregação do Evangelho. E eu conclamo você neste momento a acordar, a despertar para a realidade que está nos cercando, para a realidade que está cercando a igreja neste momento. Hoje é o meu esposo que está preso por causa da palavra. E amanhã, quem é que vai ser? E depois de amanhã, quem é que vai ser? E depois? E depois? Você vai ficar calado? Você vai ficar acuado? Você vai ficar amedrontado? É isso que o inferno quer. Mas nós não vamos recuar, nós não vamos nos amedrontar, nós vamos avançar debaixo do sangue de Jesus, porque nada para a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja do Senhor, o inferno não para a igreja do Senhor. Que a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Envie este vídeo para todas as pessoas de influência, para que eles vejam, para que mais pessoas possam saber o que está acontecendo aqui na cidade de Igaraçu. Porque essa prisão não teve cabimento algum. Um pastor que está pregando a palavra, um pastor que está falando aquilo que a Bíblia diz. Qual é o crime? Qual é o perigo que o meu esposo oferece por estar pregando o que a Bíblia diz em sua essência? O meu esposo não pediu para ninguém ir nos terreiros, vandalizar nada ou machucar ninguém. O meu esposo não pediu para você discriminar o homossexual. Não, pelo contrário. Meu esposo já fez muitos vídeos dizendo que amava os homossexuais, que amava os feiticeiros. Porém, ele tem que expor, nós temos que expor que as práticas que eles fazem, o Senhor não se agrada. E o que a Bíblia diz aqui é pecado. E eu e você não podemos omitir essas coisas de jeito nenhum. Nós conclamamos essas pessoas ao arrependimento para que elas possam saber qual é o verdadeiro caminho, e é só Jesus. Como vocês acabaram de assistir o vídeo, a perseguição está sendo real.
A perseguição, ela tem um nome hoje de liberdade religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa, como vocês viram, é a perseguição, mas muitos não vê porque está com o nome de liberdade religiosa. Acorda, chegou a perseguição começou. E você, de que lado você vai estar? Você vai estar sendo um perseguidor ou sendo um perseguido? Todos aqueles que pregam a Bíblia como ela é nos últimos dias, desmascarar a besta, o qual é o chefe da Igreja Católica, desmascarar o Espiritismo, desmascarar o sinal da besta, que é o domingo, sofrerão perseguições. Então, muito obrigado por você assistir o vídeo e finalizo mais uma vez dando um alerta. O que aconteceu a respeito do pastor que foi perseguido, apenas nós colocamos a notícia. Nós não estamos aqui para defender a religião dele, mas sim para mostrar a perseguição que está ocorrendo através do Estado para todos aqueles que pregam a Bíblia, não importa que religião a pessoa é, mas sim o Estado já está perseguindo aqueles que pregam a Bíblia.